Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus. Encontramos em 1 Crônicas, capítulo 28, e o versículo de número 10. Assim está escrito: Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Aqui estamos diante de um relato que marcou uma época quando Davi tinha despertado no coração o desejo de construir uma casa para o Senhor, um templo para adoração, porque a arca do Senhor era móvel e cada vez estava em um lugar. E Davi olhou para si e disse que ele tinha a sua casa, a sua moradia, mas a arca do Senhor não tinha um lugar definitivo. Ele criou esse desejo no seu coração e quando relatou diante do profeta, o profeta então falou com ele que era para ele fazer tudo quanto estava no coração dele. Então, ele com esta palavra que recebeu do profeta, ele ficou animado, encorajado e teve a ciência naquele momento de que ele estava então fazendo uma coisa certa. Mas ocorre que, passado pouco tempo, o Senhor Deus mandou o profeta voltar até aonde estava Davi e dizer a ele que ele não iria mais construir aquela casa. Por quê? Porque ele era um homem guerreiro. A vida dele foi travando guerras, lutas, batalhas, pelejas. E então era esta a condição em que estava. E o Senhor então disse que ele não teria condição de edificar aquela casa, mas prometeu que um filho dele teria esta oportunidade para edificar casa ao nome do Senhor. Então nós observamos como é que as coisas funcionam. E Davi poderia ser alguém desiludido, decepcionado, porque tinha no coração um desejo e Deus manda o profeta falar com ele e ele então recebe aquela notícia que parecia ser um balde de água fria. Quer dizer, os projetos, os planos que ele tinha intenção de fazer não era aprovado pelo Senhor. O profeta Natã. Era este o profeta que Deus usava para falar com Davi. Mas o que Davi fez? Bem, eu não posso edificar uma casa para o Senhor. Deus abençoe, irmão Edmar. Não posso edificar uma casa para o Senhor. Mas eu posso ajuntar os preparativos, os materiais, e quando vier a oportunidade do meu filho, conforme a promessa de Deus, ele já terá tudo em mãos, já terá tudo pronto. E Davi trabalhou, esforçou-se, tanto quanto pôde, dentro das suas possibilidades. Ele comprou a área de terra, lá do Araúna, a eira de Araúna. Ele comprou aquela eira e mandou fazer a planta do templo. Deus abençoe a irmã Georgina Santana. Então, mandou fazer a planta do templo, tudo certinho, fez o cálculo mais ou menos de prata, ouro, pedra, madeira, ferro, enfim, tudo o que eles iam precisar. Então, Davi fez tudo isto e foi guardando, ajuntando estas coisas e deixando separado.
quando chegou o tempo que Davi já estava no final da sua vida aqui, estava, por orientação de Deus, passando o comando do reinado a Salomão, o seu filho, Davi então exorta a Salomão e fala a ele sobre este propósito que ele tinha com relação à casa do Senhor. Mas ele começa falando a Salomão sobre a promessa que Deus havia feito e que Salomão tivesse seriedade com o que Deus havia prometido. Olha, Deus disse aqui, capítulo 28 de 1 Crônicas, o versículo 2. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E disse-me: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E o Senhor diz: estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, congregação do Senhor, perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, para que possuais essa boa terra, façais herdar os vossos filhos depois de vós. E tu, meu filho, veja o conselho de Davi para Salomão, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, Salomão foi bem aconselhado pelo seu pai a respeito da responsabilidade que ele tinha, de acordo com a promessa feita por Deus e com os materiais preparados por Davi para a edificação de uma casa ao Senhor. E aí vem o versículo 10 que li. Ele reforça diante de Salomão e diz: olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Então veja que conselho interessante Davi deu para o seu filho Salomão. Ele, quando assumiu o reinado, já assumiu sabendo qual era a sua função, a sua responsabilidade e o que ele teria que fazer. E Salomão, então, recebendo conselhos de Davi, seguiu adiante. Então diz aqui, versículo 11. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com as suas casarias, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco, quer dizer, a planta, de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber,
dos átrios da casa do Senhor, de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. E ele preparou tudo, vasos para a casa do Senhor, para a obra do ministério, separou a turma dos levitas, separou os cantores, separou os músicos, reservou ouro, prata, tudo Davi deixou preparado. Era só Salomão assumir o reinado e ele passaria isso conforme a orientação de Deus. E Salomão aqui sentiu a responsabilidade que ele tinha diante de si para atentar para a promessa de Deus e para o que estava prometido fazer. Ele ia dar complemento, ele ia começar e terminar esta majestosa, importante obra que é chamado até hoje o Templo de Salomão. Mas não é de Salomão, o templo que foi construído por Salomão para Deus. Mas a turma costuma associar a construção à pessoa que construiu, que estava na liderança para a construção. Então é o templo de Salomão, mas é um templo para Deus, não era de Salomão. Salomão foi o construtor, ele com as suas turmas. Então veja aqui, e ele disse assim para Salomão, veja, olha, o ouro deu, segundo o peso do ouro, para os vasos de cada ministério, tanto a prata por peso, para os vasos de cada espécie, o peso para os castiçais, para as candeias, o peso também do ouro por peso para a mesa da proposição, o ouro para os garfos, para as bacias, para escudelas, para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também para o modelo do carro, a saber, o carro dos querubins, por onde ia a arca do Senhor. Tudo isto, disse Davi por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras de risco. E tornou a dizer, e disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Esta obra da casa do Senhor levou 7 anos, do começo ao fim, para ser construída. Então, veja, Salomão atentou e cumpriu fielmente com todos os detalhes que lhe foi passado. Salomão não pegou o risco que Davi lhe deu, quer dizer, a planta de tudo que tinha ali, e disse, bom, esse era o pensamento de Davi, o meu pai. O meu pensamento é diferente. Esse risco aqui, essa parte aqui, eu vou fazer diferente, eu vou anular essa, eu vou aumentar aquela, eu vou fazer aquela outra, porque hoje em dia se faz assim. As pessoas fazem planos, às vezes não é a vontade de Deus que edifiquem, mas eles deixam tudo pronto, inclusive a planta. Aí vem outro para construir e diz, não, eu não concordo com essa planta, isso aqui está errado, aquilo está errado, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer daquele outro jeito. Quer dizer, a pessoa não assume o compromisso de fidelidade daquilo que lhe foi entregue e de que espera que ele faça. Com o ser humano tem sido assim e quase que 100% das vezes. Mas Salomão não. Salomão seguiu passo a passo o que lhe foi orientado por Davi, o seu pai. E o pai disse a ele, esforça-te e faz a obra. Não é fácil, não era fácil fazer uma obra daquela magnitude, daquele tamanho, daquela importância que ela teria, mas Salomão assumiu a responsabilidade e permaneceu, enquanto esteve nesta obra, com fidelidade, obediência, respeitando o desejo do coração do pai e o risco que foi feito, e ele fez tudo de acordo.
Ele não alterou nada, ele não mudou, ele não trocou nada, ele não trocou os materiais. Não, para que muito ouro? Muito ouro na construção? Não, peraí, deixa um pouco desse ouro para mim, vamos colocar só um pouco, vamos colocar outro material aí e vai dar tudo certo, ninguém vai ver o material. Não, Salomão não fez assim. Salomão colocou ouro onde tinha que colocar ouro, colocou madeira onde tinha que colocar madeira, colocou prata onde tinha que colocar prata. Ele não trocou nada, ele não mudou nada, ele obedeceu, cumpriu a risca. Tanto é que Deus aceitou quando ele ofereceu o templo ao Senhor. Deus aceitou, Deus aprovou, e Deus disse que o seu olho estaria ali, o seu ouvido, o seu coração e a sua presença. Deus se faria presente no meio daquele povo. Então observamos aqui que conselho importante. Olha, pois agora, o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Quantas vezes Salomão encontrou problemas difíceis, mas essas palavras estavam ecoando no ouvido e no coração dele. Esforça-te e faze a obra. Davi já não estava mais ali, já tinha partido. Mas ele estava ali, como que ouvindo esta voz. Meu filho, conhece o Deus de teu pai, serve-o de todo o coração e edifica a casa. Faze a obra. Não te desanime, porque o Senhor não vai te desamparar. Ele vai te ajudar até que você termine esta obra. E ele trabalhou arduamente, com esforço, com cuidado, com seriedade e cumpriu tudo aquilo que estava estabelecido. Aqui, Deus escolheu Salomão para dar continuidade a um plano que Davi tinha desejo no seu coração. Deus disse que ele não poderia, pela razão já dita, por ter sido um guerreiro e derramar muito sangue. Mas Salomão, que foi um rei pacífico, não teve batalhas como Davi. Davi não tinha praticamente um dia que não tivesse uma guerra para ele estar envolvido nela. Mas Salomão já foi diferente. Com a sabedoria que Deus lhe deu, ele soube coordenar todas as coisas e atrair as pessoas para unirem-se a ele e darem continuidade àquele trabalho. Ele foi muito feliz, primeiro porque foi escolhido pelo Senhor, segundo porque teve um pai que viveu em experiências com Deus e o aconselhou a servi-lo da mesma forma que o pai servia. E ele, enquanto esteve fazendo isto, ele foi bem-sucedido e teve a aprovação de Deus. Olhando para nós agora, eu e você, cada um de nós, quando fomos salvos pelo Senhor Jesus, nós recebemos dele um trabalho para fazer. E o trabalho que o Senhor Deus nos deu para fazer é um trabalho sério, é um trabalho importante, é um trabalho necessário. E ele deu a cada um trabalho definido. Então, o que precisamos fazer? À luz do conselho que Davi deu a seu filho Salomão, é se esforçar e fazer a obra do Senhor. O profeta deixou gravado aqui em 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo 7, que diz o seguinte, diz assim: o profeta Oded foi falar com Asa, que o povo estava numa turbulência, mas ele disse: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se buscardes, o achará. Se o deixardes, ele também vos deixará. E no versículo 7 ele diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, esforçar e não desfalecer. Quando Deus escolheu a Josué para dar continuidade ao trabalho de Moisés,
Ele diz, esforça e tem bom ânimo, não pasme, nem te assombres em todo este caminho, mas prossiga, com ânimo, com coragem, com disposição. E aqui Davi está dando o mesmo conselho para Salomão, seu filho, esforça-te e faze a obra. E quando nós vamos à palavra de Deus, em 1 Coríntios, o capítulo de número 15 e o versículo de número 58, diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, eu e você, cada um de nós, recebemos um trabalho específico da parte de Deus. E nós temos o tempo e o lugar aonde fazer esse trabalho. Então, o tempo e o local Deus nos deu para fazer. Então, compete a nós agora chegarmos diante do Senhor e pedir a Ele que nos mostre o trabalho que Ele confiou a cada um de nós. E quando tivermos esta resposta do Senhor, esta confirmação, nos lancemos com todo vigor, com todo ânimo, esforçando-nos e fazendo a obra. Como Neemias fez. Neemias esforçou-se para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Enfrentou adversidades, teve inimigos terríveis, mas ele não parou. Quando chamaram ele para levar a um lugar distante para conversar, mas o intuito era de matá-lo, ele disse, não posso descer porque estou fazendo uma grande obra. Então toda obra de Deus é grande, é maravilhosa. E nós somos felizes de Deus dar-nos a oportunidade de participarmos na sua obra e então precisamos fazê-la com esforço e com dedicação. Salomão esforçou-se, começou e terminou. Paulo esforçou-se, começou e terminou. Jesus esforçou-se, começou e terminou. Josué esforçou-se, começou e terminou. E nós? Vamos desanimar no meio do caminho? Vamos esfriar? Vamos deixar para lá? Fazer de conta que não estamos entendendo o que é que Deus requer de nós? Não! Nós precisamos ter ouvidos bem atentos e saber com plena certeza o que é que Deus tem para nós e nos lançar em campo para fazermos o que Deus deseja de cada um de nós. E fazê-lo com esmero, com cuidado, com dedicação, com amor, com alegria, com disponibilidade para Deus. Olha, um hino da harpa cristã, 93, a letra dele diz assim, há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. A segunda estrofe diz, para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Se você abaixar as mãos, se você fracassar, se você desanimar, como será feito? A outro faz o meu trabalho. Não. Deus designou o trabalho a você. Vai ficar contado em falta. E Deus vai cobrar de mim e de você se nós não fizermos aquilo para o qual fomos chamados e escolhidos pelo Senhor. A terceira estrofe diz, pode ser humilde, mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus e o esforço feito não será em vão se tiver de Cristo plena aprovação. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, fá-los a entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. O coro diz, por Jesus, a trabalhar prontamente, fielmente,
trabalhar em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Então, seguindo aqui o exemplo que Davi deu a Salomão, colocando diante dele esta responsabilidade, desta mesma forma, o Senhor Jesus Cristo escolheu a cada um de nós e deu-nos uma responsabilidade, e nós não podemos ficar aquém. Nós não podemos dizer que não sabemos, que não temos capacidade, que não temos habilidade, que não sabemos como fazer as coisas. Ora, Deus vai dar um trabalho a cada um de nós, de acordo com aquilo que Ele depositou em nós, que dá-nos condições para fazer o que Deus espera de nós. Então deixa de corpo mole, deixa de inventar desculpas, assume o teu trabalho que Deus te confiou, esforça-te, faze a obra, seja animado, não tema os inimigos, os percalços, os obstáculos, tem bom ânimo, não temas, nem te apavores, porque o Senhor há de ser contigo e não te desamparará. Ele será contigo. Ele foi com tantos no passado, como ele não seria justamente com você? Você também está debaixo da orientação de Deus. Ele será contigo. Então levanta-te, anima-te, esforça-te, faze a obra, coloca-te de pé na presença do Senhor e sê o instrumento que Deus tensionou para que você fosse. Não fique aquém daquilo que Deus te projetou para ser. Esteja na vontade dele. Faça o que ele ordenou. Você vai sentir-se realizado e feliz. E a bênção de Deus estará com você. E quando você for chamado, você vai prestar contas do teu trabalho e não da tua negligência, da tua omissão. Portanto, esforça-te, faze a obra. O Senhor será contigo. Não tem mais nada que procurar. Você já sabe o que fazer e como fazer. Clame a Deus. Peça a cooperação de Jesus. Ele estará junto a você, te ajudando, te orientando e movendo o Espírito Santo para te capacitar plenamente e que você possa realizar uma obra excelente para a glória do nome do Senhor. Mas, não esqueça, esforça-te, faze a obra. O Senhor será contigo. Esta é a reflexão desta noite, para que possamos nos colocar em ação na presença de Deus e produzir o que Ele deu a cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.